Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Débora e a gente já vai começar o nosso vídeo aqui. Você quer falar alguma coisa? Não. Quer falar nada? Quer falar nada. Então todas as vezes que a gente vai fazer a maquiagem, a gente precisa, né, de estar com o rosto limpinho. Você chega com uma pele ruim, né, mal cuidada, desidratada, muito oleosa, a sua maquiagem não vai ficar muito boa, não é mesmo? É verdade. Então a gente vai começar com a limpeza do rosto. Ele vai ferrar com a gente, né? Então a gente tirou aqui, né, o gel de limpeza com o rosto muito sujo que a gente tava, né? Pouco sujo. E aí a gente vai tonificar para hidratar. E aí a gente deixa o tônico secar natural, que tá adorando esses leques aqui. Mas esse calor, né? Um só pra cada um beijinho. Tônico sequinho. A gente vai hidratar. A gente vai usar o hidratante também para cada tipo de pele. Meu pra pele oleosa. E o meu normal para mista. Esse protetor de bisnaguinha é interessante que a gente não coloca o dedo dentro do pote pra oxidar, né, o produto. Então, pele hidratada, limpa, tonificada, hidratada. Minha parte eu já fiz, agora eu vou passar a bola pra Débora pra gente começar a nossa maquiagem aqui. Então, vamos lá, gente. A automaquiagem é você se conhecer, entender aquilo que você gosta. Então, por exemplo, às vezes a dica que eu dou, ela serve pra você com um pouco menos de produto, porque às vezes você acha que eu uso uma quantidade muito grande ou ao contrário. Então, assim, a única regra de automaquiagem é faça aquilo que você gosta, aquilo que te faça sentir bem. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente é muito crítico, né? A gente vê a pessoa com excesso de blush, já quer logo criticar, um excesso de iluminador. Então, assim, respeite sempre a opinião do outro. Então, quem gosta de muito blush, usa muito blush. Quem gosta de pouco, usa pouco, tá? Tirando isso, sua make, suas regras, faça como você gosta, da forma que você acha legal, tá? Então, a gente hidratou a pele, que é um dos passos mais importantes da maquiagem. E agora a gente vai usar um primer. A função do primer, gente, é fechar um pouquinho os poros dilatados. Então, principalmente, por exemplo, eu tenho muito poro dilatado nessa região. Então, eu vou aplicar o primer nessa região. Se eu não tenho poro dilatado, não tem função o primer. Então, a gente aplica o primer somente onde tem poro dilatado, tá? Então, ó, vou pegar aqui. É pouca quantidade, inclusive, que dá pra eu, a Joyce, usar 3 vezes cada uma. Pouquinho, e eu vou aplicar só eu gosto de aplicar com batidinha. Por quê? Se a função do primer é ele ajudar a fechar um pouquinho os poros, eu venho como se eu estivesse tampando mesmo, ó, como se eu estivesse colocando alguma coisa lá dentro dos meus poros. Depois eu dou uma leve arrastadinha, só pra tirar mesmo qualquer excesso que possa ter ficado em cima da pele. Então, sempre batidinhas, arrastadinha pro primer penetrar mesmo na pele. E aí, aonde tiver poro dilatado, a gente aplica. Se não tem, não aplica. Então, depois que a gente usou o primer, a gente vai usar um corretivo. Esse corretivo, eu vou usar ele com a função de cobrir um pouquinho. Eu tenho melasma, então quem tem muita marquinha de espinha, quase caiu. A gente vai usar o corretivo, tá? O corretivo em cremezinho. A gente vai pegar um pincelzinho assim, ó. Pincelzinho língua de gato. E vai aplicar, eu tenho olheira muito escura, então vou aplicar, eu vou olhar um pouquinho pra baixo aqui, ó. Vou aplicar somente nessa... E ele rende muito, então tem que espalhar bem pra não ficar uma crosta muito grossa aqui de corretivo. Só pra tampar mesmo aqui essa parte da olheira mais escura. E quem tem manchinha igual eu tenho, ou manchinha de espinha, a gente desce só um pouquinho nas manchinhas pra já dar uma cobertura maior pra hora que a gente vier com a base, a gente não ter tanto trabalho com a base. E eu gosto sempre de vir com a esponjinha, pode ter umedecida ou não, tanto faz. E dou batidinha aqui bem de levinho, ó, só pra poder tirar aquela parte que tiver ficado muito grossa. Tô na região da olheira e as regiões, a Joyce tem a pele bem lisinha, não tem mancha, então já facilita só mesmo na regiãozinha da olheira pra poder facilitar a vida. Isso, feito isso, a gente já vai então para aplicação da base, tá? A base que a gente vai usar é essa aqui, ela é uma base mais líquida, né?
Ela é uma base mais líquida, né? Ela aceita várias coberturas, então você pode fazer uma make mais básica ou uma rebocão com ela, tanto faz. Então significa que o dia que você quer fazer uma maquiagem pra noite, por exemplo, você usa mais produto. O dia que você quer fazer uma maquiagem mais levinha pro dia, ou até um evento à noite, mas que você não quer chegar chegando, que é uma coisa mais delicada, você aplica menos produto. Simples assim. Eu fiz uma camada bem levinha. E a Débora fez uma camada mais consistente, né? Um pouco mais pesada pra gente poder ver a diferença. E outra coisa, a minha pele é uma pele que pede uma camada mais espessa de base porque eu tenho mancha. Obviamente, se eu tivesse a pele lisinha, eu iria preferir uma camada de base mais fininha. Mas como eu tenho mancha, se eu fizer uma camada muito fininha, minha mancha vai ficar muito evidente. Então, por esse motivo, eu faço uma camada mais grossinha um pouquinho, tá? É legal para as pessoas compararem, que dá para fazer com uma camada mais leve e com uma camada mais espessa, né? Isso. Agora a gente vai selar essa pele com esse pozinho aqui, ó. Ele é um pozinho solto. Por que eu gosto tanto do pó solto? Porque ele é um pó que matifica a base, ele sela a base no lugar, matificando, e ele praticamente não adiciona cor, ele só vem matificando mesmo. Só que antes disso, eu vou vir com a esponjinha, vou bater ela bem aqui de novo, ó. Porque depois que a gente aplica a base, e aí a gente fica fazendo movimentos e tudo, a base ela começa a marcar as nossas linhas de expressão. Então, antes de vir com pó, eu preciso de voltar com a esponjinha, vou dando batidinhas aqui, ó, nessa região. E aí, sem fazer novas linhas de expressão, eu venho com o pó, ó, e vou colocando ele aqui, ó, nessa região. Reparem que, enquanto eu vou fazendo essa aplicação, ó o movimento que eu faço na testa, ó. A gente tem mania de fazer as coisas gesticulando, né? Então, ó, eu vou aplicando, olha a minha testa. Então, essas linhas de expressão que eu faço aqui é a mesma coisa. Eu preciso de voltar com a esponjinha antes de selar. Agora a gente vai para a parte do contorno. Vou explicar para que serve o contorno. Antes da gente começar a maquiar, quando você se olha no espelho, você vê o seu formato de rosto. E existem sombras, né, que interferem um pouco nesse formato de rosto. Quando a gente passa base igual eu e a Joyce, a gente tá aqui, a gente fica meio com cara de fantasminha camarada, né? O rosto todo branco, todo redondo. Então, o contorno, ele serve para começar a devolver aquelas sombras que a gente tirou com a base, com a aplicação da base do pó. Então, como que a gente faz contorno? A gente vai usar um tonzinho marronzinho de um tom mais escuro do que o tom da pele da gente e vai aplicar, porque na maquiagem tudo que eu quero trazer profundidade eu escureço, então eu venho com um tonzinho mais escuro para trazer profundidade. Então, por exemplo, se eu quero trazer profundidade para mostrar que meu rosto é mais fininho, eu trago profundidade com o quê? Com um tonzinho mais escuro. Então faço o formatinho aqui para aparecer o meu rosto mais fininho. E a mesma coisa o nariz. Então, uma super dica para quem quer afinar o nariz. Se tudo que eu quero trazer profundidade eu tenho que escurecer e eu quero fazer o meu nariz parecer mais fino, qual que é a dica de afinar o nariz? Eu vou escurecer as laterais e deixar o centro do nariz fino. Quanto mais fininha ficar essa tira aqui no topinho do nariz, mais fino o meu nariz vai parecer, tá? Então a gente vai fazer isso agora com o contorno, ó. Vou pegar esse pincelzinho chanfradinho, vou usar esse tomzinho aqui de marrom e eu vou usar como referência pontinho aqui da minha orelha, ó. Vou colocar o excessozinho aqui e vou trazendo, ó, em direção a partir do lábio superior, limitando em média uns 2 dedinhos aqui, ó. Então aplico lá o excesso e venho trazendo, afinando esse pincel com a mão bem levinha. E aí a gente já começa a ter o efeito do rosto mais afinado, tá? Ótimo. Feito isso, a gente vai aplicar o blush. O blush, a gente vai aplicar ele na maçãzinha do rosto. Então dá um sorrisinho falso, a hora que subir a bochechinha é onde a gente aplica o blush. A gente sempre vai usar um tonzinho assim, mais rosadinho. Tem gente que gosta de um tom mais pêssego e aí é a gosto mesmo, tá? Só pra dar um tonzinho de saúde mesmo, ó. Dá um sorrisinho de metida. As caras de nojenta. Agora a gente vai aplicar o iluminador. A gente vai pegar, vou usar o mesmo pincelzinho que eu usei para aplicar o pó. Vou pegar aqui, ó, o produtinho e vou aplicar aqui, ó, e dando uma espalhadinha para ele poder brilhar mais. O iluminador, quanto mais a gente esfrega ele na pele, mais ele brilha.
Feito isso, a nossa pele tá pronta, a gente vai aplicar a bruma. A bruma fixadora, eu gosto de aplicar ela nesse momento e eu aplico ela também depois que eu finalizo tudo. A melhor bruma da vida é essa aqui. Sacode, mantenha a distância, fecha o olhinho, ó, e usa sem dó. Agora a gente vai passar pra parte da pálpebra. Eu sempre gosto de usar um corretivo antes. Por quê? Pra poder conseguir um tom mais real ao tom que a sombra propõe. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem esse tomzinho de roxinho. Se eu usar o tom de roxo em cima da minha pele seca, sem nada, ele vai dar um tom. Quando eu coloco o corretivo embaixo, ele vai dar uma cor muito mais pigmentada. Então eu sempre gosto de fazer isso, ó. Vou voltar com o pincelzinho língua de gato, com o mesmo corretivo que eu usei lá atrás, ó. E vou passar ele aqui na minha pálpebra. Já aproveito e vou fazer o contorno aqui, ó, do formato da minha sobrancelha. A gente vai usar essa sombrinha aqui, ó, champanhe rosé, como um iluminador da sobrancelha. A gente vai pegar ela aqui, ó, e vai colocar ela no ponto alto da sobrancelha pro final. Por quê? Se onde eu quero dar profundidade eu escureço, lembra que eu falei lá no contorno? Então, aqui, ó, aonde eu quero realçar, eu clareio. Então, se eu quero realçar essa parte para dar uma falsa impressão de que a minha sobrancelha é mais arqueada, eu vou clarear aqui, ó, o pontinho alto da minha sobrancelha. Sempre começo do ponto alto pro final e eu trazendo um excessinho aqui do restinho que tiver no pincel. Agora, o que a gente vai fazer? Vou usar da paletinha de blush esse tomzinho aqui, ó. Vou pegar o pincelzinho de esfumar, ó. Vou começar a aplicar aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês que aonde eu selo, que tiver marcado, vai ficar? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. De eu ficar abrindo e fechando o olho, ao vínculo que marca, tá vendo no olho? Olha. Se eu vier com a sombra aqui em cima dessa marcação, ela vai selar desse jeito e não vai sair, tá? Então, se toda vez que eu percebo que tem um vínculo de corretivo, eu tenho que voltar com a esponjinha e tirar essa marcação, ó. Pronto, agora eu já posso esfumar perfeitamente. Meu olho é extremamente caidinho, então eu sempre gosto de trazer ele, ó, um pouquinho acima pra poder dar pra ver esse esfumado, porque senão desaparece tudo. Ó, vou pegar o blush, ó, aplico lá no finalzinho do olho, eu vou esfumando ele aqui, ó, pro meu côncavo, pra ele encontrar. Por que eu gosto de iluminar a sobrancelha antes de começar com a sombra? Porque aí o próprio iluminador que eu usei lá na sobrancelha, ele já ajuda nesse esfumado. Isso. Agora a gente vai pegar esse tom mais branquinho aqui, ó, dessa paleta, esse tomzinho aqui, clarinho. E a gente vai aplicar ele no comecinho do olho. A gente vai pegar o branquinho, ó, vai aplicar ele aqui no comecinho, ó. Então a gente aplicou o blush no finalzinho do olho. Agora a gente tá aplicando branco na parte de dentro e o meiozinho aqui ainda a gente tá sem nada, assim. Agora eu vou pegar esse tomzinho marrom aqui, ó, o tomzinho mais escuro desse quarteto. E vou aplicar ele só no finalzinho do meu olho. Aqui, ó, por quê? Porque eu quero uma coisa mais chamativa um pouquinho. Toda vez que eu escureço o tom da sombra, eu consigo já deixar uma maquiagem um pouco mais dramática, tá? E aí, quem, por exemplo, quiser um olho ainda mais dramático, pode vir até com preto e colocar aqui nesse finalzinho. E aí a gente vai usando a criatividade e usando as cores que a gente tem disponível. Vou cortar! Moço que edita, desculpa a gente. Então, gente, agora a gente vai usar o mesmo pincelzinho que a gente usou na sobrancelha, chanfradinho, para poder esfumar um pouquinho aqui do lado de fora nesse olho. Eu vou usar aquele mesmo blush que eu usei como base lá em cima, só para esfumar aqui, ó, bem de levinho, próximo à raiz dos cílios inferiores. E encontra aqui, ó, com a sombra que eu usei em cima, ó, só para dar um acabamento mais bonito mesmo. Aí quando a pessoa gosta da maquiagem mais dramática, pode fazer isso aqui que eu tô fazendo com uma sombrinha preta, por exemplo. Estamos brilhantes. Estamos a cara do verão. Agora eu já vou aplicar a máscara de cílios. Eu até tava falando com a Joyce a respeito de delineador, tá?
A gente pode delinear o olho, só que o meu tipo de olho é um olho que não favorece o delineador. Se você tem um olho parecido com o meu, que é esse olho que quando a gente olha reto, a gente abre a pálpebra, ela se esconde toda. Se o seu olho é igual ao meu, então também o seu olho, infelizmente, não é um olho que favorece o uso do delineador. Então eu não uso, aí eu já passo direto pra máscara e uso bastante máscara pra dar uma amenizada nisso aí, tá? Diquinha pra passar a máscara de cílios. Quando eu faço assim com a máscara, a minha distância aqui do aplicador dos cílios pra pele fica muito curta. Então o que eu faço? Ó, eu vou levantar bem o queixo. Por quê? Quando eu levanto o queixo, a distância dos meus cílios com a minha pálpebra aumenta. Então a chance de eu vir e encostar o aplicador lá na pálpebra diminui muito, tá? Então, ó, ergue bastante o queixo e aplica a máscara. Eu já gosto de aplicar ela meio que fazendo um zigue-zague, ó. Sempre da base dos cílios pra cima. Sempre com o queixo erguido, que aqui aumenta a minha distância, ó. Eu consigo chegar com o aplicador sem correr o risco de encostar o aplicador na pálpebra e estragar tudo que eu já fiz até agora. Aí a gente finalizou a parte de aplicação de máscara de cílios, a gente já pode passar pro batom. Eu optei por essas duas cores aqui, ó. Como a gente tá na vibe dos tons do verão, eu vou usar o marrom junto com esse gloss. Esse gloss rosinha. É rosa mesmo. Rosa. É. E eu vou usar esse daqui, que é a cor Nova York. Ele é um batom mais cremoso. E é lindo, né? Eu gosto de sempre fazer como se eu estivesse fazendo um X aqui no arco do cupido. Pra cá, pra cá. Fiz o X, Aí depois que a gente finalizou, vou só voltar com um pouquinho desse iluminadorzinho aqui, ó. Só pra dar um tchan a mais. Pronto. Voltamos agora só pra finalizar com a bruma linda, maravilhosa. Essa aqui pra finalizar, ó, a gente vai usar a com glow, né? A bruma com brilho. Sacode, distância. Então essa é a nossa proposta pra hoje, né? Muitíssimo obrigada, Débora. Imagina. Eu amei, espero que vocês tenham agradeço. aprendido com ela, que eu aprendi muito. Olha, eu amei. O que vocês acharam? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pra nós aí, só a respeito dos produtos, dos nomes, vocês mandam pra Joyce que ela manda tudo pra vocês direitinho. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Beijo.